em dia, claro, é reconhecido que a Lei Maria da Penha se aplica a namorados, ex-namorados, quer dizer, realmente foi uma interpretação, mas é aí que eu digo, enquanto não vier uma política que modifique o raciocínio, a cabeça dos aplicadores da lei, por melhor que a lei mas seja... Mas aí nós estamos fritos, Valdereza, porque mudar a cabeça de juiz, de magistrado, mas se não mudar, nós precisaremos do quê? De gerações? Não, olha, eu sou mais otimista. Não, eu sou mais otimista. Imagine que nós temos, ela falou do SOS Criança há 30 anos. Mulher. Desculpe, mulher. É porque a criança também... a educação, que nós estamos falando da educação. Exatamente. Agora, há 30 anos, né? Há 4 que nós tivemos uma lei minimamente adequada, porque houve, assim, uns arroubos de lei, algumas deputadas ingressaram e até já tinha sido visto no Código Penal a figura da violência doméstica muito timidamente. Aí vem a Lei Maria da Penha, quer dizer, são 4 anos de vigência. Eu não sei se são 4 anos. Não, teve a primeira delegacia da mulher faz 20 e poucos anos aqui em São Paulo. Mas mudou. Uma construção desse processo. Existe, mas mudou. Porque antigamente se matava e não se punia. Hoje, há punição. O que eu acho é que se nós não mudarmos, por meio da cultura, políticas mesmo de reciclagem de juízes e promotores, para entender, e de tribunais. Mas, Valderê, a questão da punição é muito importante. Hoje há mais punição, quer dizer, menos impunidade. Entretanto, nós temos que pensar na questão da proteção, da prevenção, porque nós estamos falando de vidas, né? Mas aí a proteção e prevenção está na lei. Mas acho que mas a lei, nem todo mundo conhece a lei. Acho que aí sim, a educação faria uma diferença. Por exemplo, o estupro dentro do casamento. Quantas mulheres sabem que existe um estupro dentro do casamento? Muitas mulheres não sabem disso. Por quê? Porque não foram educadas. Não sabe. Pouquíssima gente sabe que existe o estupro dentro do casamento. Se acredita que tem o casamento, aí volta a questão da posse, então qualquer tipo de relação sexual dentro do casamento é permitida. Isso não é verdade. Tem um estupro dentro do casamento, se não for consentida a relação sexual. Mas para você ver que antigamente não se reconhecia. Hoje, os tribunais reconhecem. Mas o tribunal reconhece, mas a mulher não sabe. Sim, mas veja bem, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se nós não convencermos os aplicadores da lei e com esses movimentos sociais, com esses programas, que os aplicadores da lei têm que aplicar a lei, nós temos que convencer. Veja, a lei, não é isso. Eu concordo com ela. Não é isso, o aplicador tem. Você pode interpretar a lei, sim, eu discordo quando não diz. Não é clara, não é tão clara. Por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, a meu ver, decidiu algo sobre a Lei Maria da Penha que é absolutamente perverso para o avanço da queda da criminalidade contra a mulher. Decidiu que para a mulher processar o cidadão, ela tem que fazer a tal representação. Não é mais o crime que anda sozinho, digamos assim, ação penal pública incondicionada. Ou seja, essa decisão é totalmente conservadora porque ela impõe sobre os ombros da mulher a decisão de ir. Então ela vai sofrer dupla violência. Aquela quando apanhou e aquela para não ir. Mas é isso que eu estou dizendo. Se ela não sabe que a lei existe, ela não vai. Mas tem outra coisa. Quem responde pela morte de uma mulher que teve negado a medida de proteção? O Estado deveria responder. Não, aí eu acho meio... Deveria em tese, como é que é? Ela foi na delegacia da mulher, o Ministério Público entra na parada, então fica aquela burocracia, aquela coisa, junte-se aos autos. E aí? Vira uma novela, né? O assassinato acontece, agora, a mulher morre. Quem responde por isso? Não há um responsável? Prevalece aí, no caso, impunidade? Na realidade, você fazer a relação de causa e efeito, se não deu aquela medida e ocasionou a morte, eu acho meio complicado. Até porque a única coisa que eu concordei com o que a juíza falou, aí eu penso assim, o caso Bruno e o caso Mércia, da advogada, eles se destacam um pouco, eles saem do criminoso comum, da violência contra a mulher. De modo que eu acho até, futurologia, eu acho até
que realmente as medidas não... porque quem pratica o crime com o grau de perversidade e com aquela cumplicidade que ele se acercou, não se intimidaria com uma medida protetiva. O que não quer justificar... Mas aí é pressuposto. Aí a gente está supondo. Mas que não justifica. Mas Raquel, muitas mulheres fazem o relato que elas vão a uma delegacia, elas fazem a denúncia e aquilo não é levado a sério. Fica minimizado como se não tivesse a importância que ela está atribuindo. E depois ela pode acabar lá assassinada no final das contas. Quem responde se aquilo não foi levado a sério? Então, quando na verdade... E aí quem tem que agir? É o Ministério Público? Sim, teria, mas, Maria Lídia, muitos casos não são levados a sério. E quem faz as pesquisas vê isso porque não é bem assim. Porque as mulheres são pressionadas a desistir. E elas chegam dizendo muitas não vezes é verdade. Elas desistem. Não, muitas vezes não. São inúmeras vezes. Eu caí da escada. E hoje, com felicidade, até eu vejo alguns processos de vítima se retratar perante a justiça, dizendo que não é verdade, que ela caiu da escada. Hoje só para terminar. E aí, ser condenado. O sujeito, e o juiz dizer, não, é evidente que ela está falseando a verdade aqui, com medo e tal, etc. Pelo medo. Hoje, prestando queixa na delegacia, o processo tem que continuar, independentemente dela. Não, se está registrado, aí é que está que eu estou te falando. As mulheres que estão em casa agora, Raquel. Não, eu não disse agora que veio uma decisão do Superior Tribunal de Justiça dizendo exatamente o contrário que você está falando. Quer dizer, eles interpretaram contra o princípio que impulsionou o legislador a promulgar a lei. Por isso que eu digo do julgamento. Mas não é só o Estado, a família pressiona. A família fala assim, você vai fazer isso com o pai dos seus filhos? Você vai botar o pai dos seus filhos na cadeia? Essa é uma frase recorrente nesses casos. Sim. Então, a retirada não é só por conta do Estado. Mas agora, curiosamente, a vítima sempre tem a proteção da mãe. As mulheres, elas tomam atitude, elas saem de casa para preservar a própria vida, mas elas permanecem convictas do acerto da medida, ou elas ficam profundamente inseguras, inclusive em relação a isso. Será que eu fiz bem, acertei, errei? Como é que é? Aos poucos elas, na verdade, lá elas recebem um atendimento médico, psicológico, de orientação, de direitos, etc. e tal, e tentam reestruturar a vida delas para poder, depois de um determinado período, partir para uma vida mais autônoma e independente, né? Eu acho que elas percebem, claro, que em alguns momentos dá saudade das fantasias e das lembranças positivas. E de momentos bons também que viveram. Dos momentos bons, exatamente. Porque as pessoas... Mas em outros momentos, quando elas conseguem conversar com todo mundo, quando elas conseguem expor o seu caso, pensar um pouco mais criticamente sobre o seu caso, elas percebem que elas já percorreram toda a trilha possível e que o único jeito é realmente seguir em frente. Claro que tem algumas que, mesmo depois de ter saído, eventualmente voltam para a situação anterior. Mas tem muitas que conseguem se reestruturar e aí depende dos serviços públicos, de um auxílio aluguel, da possibilidade de emprego, de escola para elas, para os filhos delas. Enfim, depende de toda uma estrutura de acolhimento da sociedade para mulheres em situação de vulnerabilidade. É interessante, nós passamos por vários pontos muito importantes para essa reflexão. Mas muito rapidamente eu gostaria de ouvir, mas encerrando, de cada um assim, qual é a saída para que de fato não prevaleça a impunidade, não prevaleça a ineficiência dos recursos do Estado para a proteção e garantia à segurança das pessoas e a mudança nesse quadro da intolerável violência contra a mulher que ainda existe em grande monta no nosso país. Eu acredito que a educação é a saída. Se a gente conseguir fazer uma educação de igualdade de gênero na base e que isso venha crescendo com a sociedade, a gente vai ter formadores de opiniões, mas assíduos nessa questão, e juízes mais assíduos nessa questão. Acho que a educação é o caminho. Valderice. Concordo que a educação é um dos fatores importantes para se superar essa questão de gênero que nós vivemos, que de resto é um fenômeno universal. Agora, a educação e movimentos, programas, a imprensa, movimentos sociais, ONGs e organizações, no sentido de conscientizar, de fazer a sociedade evoluir, sobretudo os poderes Judiciário e o Ministério Público, sem os quais não se avança na aplicação da lei.
Encerrando, Raquel. Eu acho que a implementação da lei é a responsabilidade do Estado nesse sentido, implementação plena da lei, afinal de contas existem inclusive recursos do governo federal em termos de ajudar a melhorar as áreas que não estão bem implementadas, em termos de diversas prefeituras. Eu acho que educação, absolutamente formal e informal, quer na escola, quer em termos de formação informal, e estrutura de acolhimento, né, dessas mulheres em situação de vulnerabilidade. E eu encerro aqui em questão de hoje. Em questão que debateu as razões da persistência da violência de homens contra a mulher, o silêncio da sociedade, o papel do Estado na garantia da segurança e a eficiência da justiça na proteção a mulheres ameaçadas. Muito obrigada a todas pelo empenho nesse debate. Eu agradeço a você também que nos acompanhou. Em Questão estará de volta no próximo domingo. Uma boa noite a todos e até amanhã, às 7 horas da noite, no Jornal da Gazeta. Até lá.